Amigo torcedor vascaíno, já já a bola rola para Vasco e Boa Vista pela Taça Guanabara, mas neste momento o que mais movimenta o torcedor cruzmaltino, por incrível que pareça, não é a partida do Vascão, mas sim informações de mercado da bola, né? Saída de Ryan para o Bournemouth, com detalhes aí nessas últimas horas do negócio que movimentam o torcedor. Tem também, além disso, a chegada de Nestroça nessa madrugada no Rio de Janeiro. Detalhes também do contrato do atleta, bom para o Vasco da Gama, um grande atleta chegando e recebendo pouco, tá? Inclusive, surgiu aí algumas falas de Nestroça, dizendo que estava fechado com o Boca, entrou o Vasco no negócio, tirou o Boca Juniors, que era o desejo inicial do atacante colombiano, tá desmerecendo o Vasco, que loucura é essa? Eu vou explicar isso para você. Além disso, também tem muitas outras informações. Saída de Paulinho, alô, diretoria do Vasco. Que mole, né, cara? Mas, enfim, vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui e agora neste Fala Gigante que chega bastante agitado nesta sua tarde de domingo. Mas antes de começar o vídeo, rapidinho, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, tá? Para você aí que não sabe, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Temos também o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Inclusive, ó, tô de olho aí em muitos de vocês que sempre estão aqui acompanhando o canal do Gigante Vasco e não estão se inscrevendo, não deixam like, não hypam o vídeo, gente. Pelo amor de Deus, é tão rápido, gente. Tão simples, tão fácil e ajuda demais aqui o nosso canal. Então, se inscreva, curta, hype este vídeo. Vamos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, trazendo informações relacionadas ao que está acontecendo lá em território inglês. Mas calma que ainda não é sobre Ryan, porque hoje o Nottingham Forest entrou em campo contra a equipe... Deixa eu confirmar aqui. Contra quem o Nottingham Forest está atuando nessa tarde de domingo pelo campeonato inglês, né? Pronto, contra o Brentford. Jogo válido pela Premier League. O Nottingham Forest ganhou a partida pelo placar de 2-0. Aí você vai perguntar, pô, Lucas, tu tá ficando doido, cara? Pô, canal de Vasco, domingo, tendo Vasco e Boa Vista, tá trazendo informações sobre o jogo do Nottingham Forest. Que loucura é essa? Aí que você tá errado e não tá pensando, porque lá no Nottingham Forest tem 2 jogadores que nessa semana foram muito falados aqui na imprensa cruzmaltina. O Cuiabano e o DG. E aí vem a informação. Os 2 atletas não foram relacionados para a partida de hoje. A informação que temos é que esses 2 jogadores hoje não estão nos planos do Nottingham Forest para esse restante de temporada. E automaticamente essa ausência de ambos na lista de relacionados do clube inglês na partida de hoje evidencia ainda mais esta situação. E automaticamente, se estamos falando de 2 atletas de cacife, de grife, Cuiabano talvez não a grife que tem o Douglas Luiz, mas bons jogadores, e eles ficam de fora da lista de relacionados, ponto positivo para o Vascão. A situação do Douglas Luiz todos nós sabemos, tem o desejo de jogar no Vasco, mas tem um contrato com a Juventus, está apenas emprestado ao Nottingham Forest. O clube inglês quer fazer negócio, mas tem outros aí também interessados, não apenas o Vasco, é Chelsea, clubes também da própria Premier League, que estão aí de olho no DG. Uma negociação que não é fácil, tá? Mas o Vasco está aí de olho, quem sabe? Grande reforço. E a situação do Cuiabano também muito semelhante. O Nottingham Forest até topa fazer negócio, só que tem outros clubes interessados. O clube inglês teria a prioridade de emprestar Cuiabano para o Rio Ave, que é um clube da mesma franquia de clubes de Evangelos Marinax. Além do Nottingham Forest e do Rio Ave, tem também o Olympiacos, então causa essa dificuldade de negócio para o cruzmaltino, só que são 2 nomes que têm total possibilidade e probabilidade de fechar com o nosso Vascão.
Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado, mas essa ausência de ambos os atletas na partida de hoje, amigo, é um ponto mais do que positivo. Concorda? Deixa aí aquela opinião, né, nos comentários. Boa notícia, cara. Já pensou? DG Cuiabano chegando no Vasco. Olha, isso é coisa pra maluco, hein, cara. Mas vamos seguir com o vídeo. Vamos continuar aqui com vocês nesse Fala Gigante. Quero falar com relação agora também a informações do território inglês, mas sobre Ryan, tá? Ryan desembarca nas próximas horas em território inglês para, na segunda-feira, amanhã, realizar exames médicos e assinar um contrato com o Bournemouth pelos próximos 5 anos, até o final de 2031. Surgiu algumas informações que colocaram em dúvida qual será o valor da venda do Ryan. Sou sincero, há uma grande questão nesse momento. Na Inglaterra falam um valor, no Rio de Janeiro falam outro valor, e aí qual é a situação? Amigo, coisa básica, vamos lá. Informação do Fabrício Romano é que o Vasco da Gama vendeu o Ryan pelo valor de 24.700.000 libras fixo, né? E 5.600.000 libras em complementos. E aí muita gente perguntou, pô, esse valor dá 30 milhões e 300 mil libras. Pô, esse foi o valor que o Vasco vendeu o Ryan, que loucura. Gente, libra é mais valorizada que euro. Se a gente colocar na balança 30 mil libras, é um valor próximo à casa aí de 35 milhões de euros, tá? Vou até colocar aqui, no caso, para você ver. 35 milhões de euros dá exatamente 217 milhões de reais. E aí agora a gente tem que ver na libra, né? Então, ó, 35 mil euros dá 217 milhões de reais. 30.600 libras dá 217 milhões de reais. 220. Então, assim, é só questão mesmo de moeda, de precificar, de trazer para o real da forma correta. Aí muita gente ouça e diz, pô, mas o Ryan, muita gente estava falando que era 35 milhões de euros, mas foram 30 milhões e 300 mil libras. Pô, se for por 30 milhões e 300 mil libras, tá errado. Aí foi um negócio ruim. Gente, é exatamente o mesmo valor, tá? Só que é uma moeda diferente da outra, e aí tem que trazer para o real para colocar na balança direitinho o valor correto. Mas, no geral, o Vasco vende o Ryan pelo seu valor de 220 milhões, 217, 220 milhões de reais. O Vasco, a informação que eu tenho é que fica com um percentual futuro da venda e coloca no seu bolso o valor à vista, tá? O Vasco da Gama coloca nos seus cofres um valor de 70% à vista, no caso de 220 milhões de reais. Aí a gente vai novamente para porcentagem, né? O Vasco coloca nos seus cofres um valor próximo à casa de 150 milhões de reais pela venda do CRI. Valor que cai nos cofres do Cruz Maltino. Bom valor? Talvez não aquilo que o Vascaíno esperava, mas um valor que no final pode ser positivo. Show? Bom, vamos continuar então com esse Fala Gigante, falando sobre mercado, né? Quero falar sobre Inestrosa com vocês aqui na tarde desse domingão, porque nas últimas horas também surgiram algumas informações relacionadas a Inestrosa e eu quero esclarecer tudo aqui para você. Primeiro, vamos lá. Primeira situação. O Inestrosa, ele, em território colombiano ontem, ao ser perguntado sobre o que aconteceu, porque estava fechado com Boca, aí acabou fechando com Vasco, de última hora, tudo mudou. O Inestrosa, ele fala, inclusive, né, que estava fechado e aí em cima o Atlético Nacional mudou tudo. Mudou, mas porque a proposta do Vasco foi benéfica para o Boca, para o Atlético e para o Inestrosa. E aí, infelizmente, houve um recorte da entrevista exatamente nas aspas que interessa a uma imprensa que tem uma agenda negativa contra o Vasco. O Inestrosa, ele sempre deixou muito bem claro o seu desejo de fechar com o Boca Juniors. Mas o Inestrosa também, ele sempre deixou muito bem claro que quando chegou o projeto Vasco da Gama na mesa, ele fez questão de deixar o Boca Juniors de lado e fechar com o Vasco da Gama. Por conta do projeto desportivo apresentado do Vasco,
por conta do que o Fernando Diniz falou em forma de convencimento ao Inestrosa, por conta dos companheiros Cuesta, Gomes e Rojas disseram a Inestrosa. Então, assim, não é uma desvalorização ao Vasco, como está se querendo pintar nessas últimas horas, o fato do Inestrosa ter falado que estava fechado com o Boca e deixou o Boca nas últimas horas por conta de um desejo do Atlético Nacional. Não é assim. Não é assim. O Inestrosa quis fechar com o Vasco da Gama, até por uma questão financeira, porque o projeto financeiro que o Vasco colocou na mesa do Inestrosa foi muito melhor do que o projeto financeiro que o Boca colocou. O Inestrosa, ele tinha um salário no Atlético próximo a casa de R$200 mil, amigo. O Boca, quando chega para sentar com o Inestrosa, oferece a ele um salário próximo a casa de R$300 mil, R$350 mil. O Vasco coloca na mesa do Inestrosa um salário próximo a R$500 mil. Muito melhor o salário que o Vasco coloca na mesa do atacante do que o salário que o Boca, por exemplo, ofereceu. Assim como a proposta que o Vasco colocou na mesa do Atlético Nacional foi superior à proposta que o Boca Juniors colocou. Então, em todos os sentidos, a proposta do Vasco foi melhor. E foi por isso que o Inestrosa veio, não apenas pela questão financeira, mas por um desejo do atleta em vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, amigo, também muita gente valorizar o movimento de mercado Vasco, muita gente dizer que o Inestrosa veio contra a sua vontade, e não é assim. O Inestrosa veio porque quis vestir a camisa do Vasco da Gama. E é um grande reforço, tá? Um grande reforço para o Vasco, olhando a temporada de 2026. Também gostou? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, vamos prosseguir com o vídeo, até porque já a bola rola, né? Então vamos trazer essa informação, que o Vasco enfrenta, nessa noite de domingo, às 8h30, a equipe do Boa Vista, que vem inclusive de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Boa Vista estreia com derrota, vence Fluminense e Portuguesa, né? Amigo torcedor Cruz Maltina, ou seja, é uma equipe que está em crescente na competição e busca nesse momento encaminhar a classificação para a próxima fase aí do Campeonato Carioca. O Vasco vem de uma derrota para a equipe do Flamengo, perde pelo placar de 1-0, estaciona nos 4 pontos após 3 rodadas. O Vasco que teve uma atuação muito ruim no Clássico e nesse momento tenta se recuperar para se aproximar da classificação para a próxima fase. O regulamento do Campeonato Carioca desse ano consiste, é importante lembrar, em 12 equipes divididas em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Os times enfrentam os rivais das chaves opostas em que estão, totalizando 6 rodadas na Taça Guanabara. Os 4 primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final. Vasco hoje irá a campo com um time chamado misto, né? O Diniz poupará atletas que hoje, internamente, a fisiologia do Cruz Maltina entende que não estão aptos a entrar em campo, né? E automaticamente no intuito de preservar esse elenco para a partida da próxima quinta-feira contra a equipe do Mirassol. Então a expectativa é que o Vasco da Gama hoje entre em campo com uma equipe formada da seguinte maneira: tendo no gol Léo Jardim, Saldive e Robert Renan formando a dupla de zaga, Piton e Puma nas laterais, Hugo Moura, Tietê e JP no meio campo, Gomes, Rojas e GB. Fiquei muito feliz, inclusive, com a presença do JP ali. Diniz, no jogo contra o Nova Iguaçu, opta por iniciar com o Matheus França, muito vaiado, muito criticado, e hoje quem começa como titular é o JP, vaga mais do que merecido. Além disso, o João Vitor Mutano, André Fernandes, Diego Minetti, são algumas peças aí que aparecerão na lista de relacionados nessa noite de hoje, ou seja, o Diniz dando espaço aí para os jogadores mais jovens. Boa notícia, amigo, é o Vascão aí com tudo, né, cara? Tentando vencer esse jogo com esse time alternativo e encaminhar a classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Te anima? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo do domingo. Já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!